Sejam bem-vindos à quarta edição da nossa série de vídeos, onde agora vamos falar sobre os acabamentos na construção civil. Nós somos estudantes do curso de Engenharia Civil do IFRO Campus Porto Velho Calama, e este vídeo busca complementar uma nota de projeto integrador, onde está sendo orientado pela professora Paola Mundim no IFRO Campus Porto Velho Calama. E isso busca complementar tanto uma nota acadêmica e curricular profissional. Continuando a nossa série de vídeos, agora nós vamos falar sobre os acabamentos na construção civil, onde será abordada a instalação de revestimentos internos e externos, que são parte fundamental dos acabamentos finais dentro da construção civil. Os principais tipos de revestimentos utilizados são as cerâmicas, que são de fácil manutenção e de custo acessível, os porcelanatos, com maior resistência e menor absorção de água, as pastilhas, muito utilizadas em área com bastante umidade e também em áreas decorativas. Pedras naturais, que podem ser utilizadas, por exemplo, como granito e mármore, tanto em fachadas como halls e áreas de circulação. Cada tipo vai ter a sua designação específica, como, por exemplo, se ele vai ser um ambiente, seja ele interno ou externo. Vai depender também da sua exposição à umidade e também das características estéticas e funcionais desejadas. Outro ponto importante é que cada tipo vai ter uma parte específica de instalação relacionada tanto à base quanto à argamassa colante e às juntas de assentamento. Outra etapa construtiva, que é muito importante, mas infelizmente ela é muito negligenciada, é a questão da impermeabilização. Mas ela é bastante utilizada nos banheiros, cozinhas, áreas de serviço, ou seja, nas áreas molhadas em geral. Ela pode ser aplicada no chão, na parede e também no teto. Um impermeabilizante que é muito utilizado é a manta acrílica, ou também a manta asfáltica, que nós encontramos no mercado, conhecido como Neotrol. E como é que nós aplicamos esse revestimento? Primeiramente, a nossa base ela deve estar limpa e isenta de poeira, isenta de óleo e isenta de qualquer imperfeição que nós encontrarmos na nossa edificação. A NBR 13.753 deixa isso bem claro para nós na sua tese, onde ela defende que o nosso ambiente tem que estar limpo, livre de tudo que eu acabei de mencionar anteriormente. Isso é para que o nosso revestimento, a nossa impermeabilização, ela possa ser eficiente. E ela vai servir para quê? Ela vai servir para proteger a nossa edificação contra a umidade que vem da água. Porque a área molhada, ela geralmente vai estar em contato com a água, né? Então, para ela poder aparecer patologia nessas áreas, é muito fácil, porque ela vai estar em constante contato com a água. Após a cura da impermeabilização, a nossa superfície ela deve ser preparada para receber a argamassa colante. É importante também que a gente umedeça essas áreas para que a aderência entre a argamassa e a cerâmica seja ainda melhor. Bom, trazendo no quesito de escolha da argamassa colante, ela é fundamental para garantir a fixação e a durabilidade do revestimento. Ela deve sempre seguir a NBR 14.081, que ela vai assegurar a compatibilidade com o tipo de revestimento e as condições de uso. A gente tem três tipos principais de argamassa. Primeiramente, a AC1, que é indicada para um uso interno e para substratos convencionais, como paredes secas, sem grande variação. Já a AC2 ela é recomendada para um ambiente mais úmido, áreas externas ou superfícies que podem sofrer pequenas deformações. É o tipo intermediário que oferece um pouco mais de resistência do que a AC1. E, por fim, a AC3 é a argamassa de alta performance. É usada em fachadas, piscinas, porcelanatos grandes e em locais que sofrem movimentação e altas variações térmicas. É a melhor e mais resistente entre as três. Tratando um pouco sobre agora paginação, cortes e rejuntamento, a gente parte da ideia de que quando a gente vai lançar o nosso bloco cerâmico, é de suma importância que todas as juntas de dilatação, aonde vai ter o rejunte, esse espaçamento entre as peças, eles garantam um alinhamento ideal. A gente não pode
levar um alinhamento. Isso é muito interessante no estudo técnico da paginação do nosso ambiente, para a gente tanto economizar nas peças na hora de fazer o corte, tanto para deixar o ar mais estético, mais harmônico, visual. Porque se você entra em um ambiente que as linhas elas se confundem, elas não têm a conformidade, você vai estar diferenciando o padrão do corte da peça e você vai estar perdendo peça consequentemente. E consequentemente você vai estar gastando mais dinheiro com peça. Então é muito interessante a gente fazer essa análise para a gente economizar no corte e não desperdiçar tanto bloco cerâmico, no caso do nosso assentamento. Em virtude do nosso assentamento, uma vez que a gente decidiu a nossa paginação, qual que é o sentido, qual que é a altura do nosso contrapé, qual que é a altura do nosso rodapé, então a gente já tem tudo isso definido, todo o alinhamento, trazendo de um canto para o outro sempre, a gente vai se preocupar com as juntas de dilatação, que são os espaços entre os nossos blocos, que é fundamental, regido por norma. A gente vai variar de 3 a 5 milímetros, então existem os separadores de 3, 2 e 5 milímetros que a gente pode estar utilizando, dependendo da seção da nossa placa cerâmica. Uma vez que a gente utiliza uma placa cerâmica, a gente vai entender para qual ambiente a gente está utilizando, para a gente saber qual tipo de rejunte vai ser utilizado. Se é uma área molhada, vai ser rejunte tal. Se é uma área seca, vai ser rejunte tal. Se é uma área exposta aos intempéries, vai ser um rejunte tal. Para a gente saber qual rejunte utilizar para garantir uma boa vida útil do nosso assentamento cerâmico. Para a gente fazer o nosso assentamento cerâmico, vale ressaltar também que a gente utiliza materiais para fazer o corte, a gente vai utilizar separadores, a gente utiliza também a marretinha de borracha, a gente utiliza também as prensadoras, que a gente pega o bloco, amassa ele, dá aquela vibrada. A gente usa os separadores com linha, às vezes quando a gente está iniciando para pegar um alinhamento. Hoje em dia é muito comum utilizar nível a laser, que você põe o gabarito, então é uma coisa mais automática. Então é muito interessante a gente entender um pouco sobre os materiais para a gente saber utilizar na prática. E vale ressaltar mais uma vez que a paginação ela é fundamental para você economizar dinheiro, uma vez que você vai fazer o serviço de assentamentos de placa cerâmica. Bom, comentando agora sobre as considerações finais atrelado às principais normas técnicas, nós temos que para esse sistema, a ABNT-NBR 13753, com a versão de 2022, vai tratar justamente sobre a execução das placas cerâmicas como um elemento de revestimento. E esse sistema, ele deve então seguir esse critério normativo justamente desde o princípio da sua base, da sua inspeção e aplicação, até mesmo os acabamentos finais. E nós temos, por exemplo, que essas placas dentro da norma, ela deve seguir o critério de aderência. Então, a aderência para esse sistema é importante verificar tanto na execução quanto aos seus requisitos de aplicação. Nós temos também as questões de nivelamento, prumo e assentamento, que devem tomar alguns cuidados específicos na hora da sua execução. E nós temos, por exemplo, a avaliação através da verificação cavo, né? Que a gente vê se esse material então ele foi executado da maneira correta. E esses sistemas empregados na norma, ela vai facilitar o entendimento, né? Trazer então a maneira correta de se aplicar e entendendo isso na aplicação real, na execução, é fundamental para que a gente evite possíveis erros de execução e trabalhe tanto na melhoria do material a ser utilizado quanto nas questões de acabar economizando na obra e otimizando um processo construtivo. Tá gravando? Testando o som, testando A aplicação das peças cerâmicas na... Pode ir? Senhores, boa noite, tudo bom? Peço perdão pelas informações decorrentes dos fatos, mas eu tô malhando a cena.